Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Por meio do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem grande repugnância, em encarnar entre nós. Deus quer que, enquanto se acham em contato com o vício, eles possam ir retemperar-se na fonte do bem, para não suceder que também venham a falir, quando o que lhes cabe é instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para irem ter com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita de nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos do livro Instrumentos do Tempo uma mensagem de Emmanuel, trazida a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem O Selo do Amor. E assim Emmanuel nos escreve: pelo caminho da ascensão espiritual, denominado cada dia, encontrarás variados recursos de aprimoramento a cada passo. É o trabalho que te espera, a noção de responsabilidade no devotamento ao dever. É a oportunidade de praticar o bem incessantemente. É o companheiro da parentela consanguínea que não te compreende ainda e junto do qual podes exercer o ministério do auxílio e do perdão. É o adversário que te combate os propósitos de melhoria, com que a luta te possibilita a hora de paciência e aprendizado. É a tentação sedutora que nasce das profundezas do teu próprio ser, em cujo clima é possível desenvolver a tua resistência para a aquisição de novo poder moral. É o espinho que te fere, ou a pedra que te maltrata, que te fazem benfeitores de tua jornada, por te descerrarem o santuário da prece e da humildade, se a tua mente vive acordada à luz do Senhor. É a dificuldade que muitas vezes te surpreende os lábios dos mais queridos, constrangendo-te à consolidação de virtudes imprecisas. Segue adiante amando, crendo, esperando e servindo sempre. Cada obstáculo e cada amargura guardam raízes no processo educativo de nossa própria regeneração. Cada ensinamento tem o seu lugar, a sua hora, a sua finalidade. Aproveita semelhantes bênçãos de conformidade com os padrões de Jesus, que passou entre nós fazendo o bem, que nos amas desde o princípio e que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Dirás talvez diante de nosso apelo: não compreendo, não me lembro, não posso. O Senhor, entretanto, não nos impõe fardos que não possamos suportar. Não nos endereça problemas que não estejamos aptos a resolver. Jamais esqueçamos que a reencarnação traz o selo do amor divino em benemérito esquecimento, enriquecendo-nos de bênção, de reaproximação, fraternidade e serviço, a fim de executarmos sem percalços, invencíveis, o trabalho de nossa própria redenção. Espiritismo em Marcha, agenda. Realização do próximo SEAGME, Seminário Espírita do Agreste, com o tema principal
A Gênese, 150 anos de publicação. É durante a semana do Carnaval aqui em Caruaru, do dia 11 de fevereiro a dia 13 de fevereiro. O local é a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Os seminários se realizarão sempre à tarde, no período de 2 às 5h30 da tarde. A abertura será com Carlos Pereira, fundador do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, que abordará o tema Os Milagres. Depois teremos a participação de Sueli Vercalsen, de Nazaré da Mata, que abordará o tema As Predições. E concluindo o evento, teremos a presença de Rodrigo Deodato, do Núcleo Espírita Persevere, cidade Tabajara de Olinda. Ele abordará o tema central, a Gênese. A entrada é franca, todos estão convidados. Aqueles que moram em cidades aqui próximas a Caruaru podem aproveitar excelentes momentos de aprendizado, de confraternização espírita, vindo aqui a Caruaru a partir do domingo, 2h da tarde. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19, o item A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não têm e mesmo não desejariam tê-lo. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admiteis a fé sem comprovação. Filha cega, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais. Segui os nossos conselhos, mas compenetrardes do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany,
situada à Rua Benjamin Larena, 172. Ponto de referência à borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas às 8 horas da noite. Casa Allan Kardec, Rua Serinhaém, 545. Bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão 567. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Resposta dos espíritos. Os espíritos vulgares, como dizes, sim, estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazes uma parte, algumas vezes ativa, segundo a sua natureza. Isto é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida. Excitar ou moderar suas paixões. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou da inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17, esta passagem. E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, traça considerações importantes sobre essa passagem bíblica, na mensagem intitulada Nós e César. E assim ele nos escreveu: Em todo lugar do mundo, o homem estará sempre de acordo com os seus próprios merecimentos. A figura de César simboliza, no governo estatal, maus homens sem dúvida produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, conclamando a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhes o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a grandeza humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolvem problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar sem atraso ante as leis respeitáveis que o regem. Transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que tende a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda que já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, Rua Severino de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e domingos às 4 horas da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, Rua Gonçalo Nunes 440, bairro Cidade Jardim.
Reuniões públicas terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo através da sua Rádio Liberdade AM e FM e pelo telefone 2103 1170, 2103 1170. Você é convidado a interagir, a participar, tirando dúvidas, fazendo perguntas, que tentaremos responder através do conhecimento da doutrina espírita. E enquanto você não nos liga, queremos reforçar o convite para esse importante evento, o próximo evento que nós iremos ter aqui em Caruaru, que é o SEAG, Seminário Espírita do Agreste, a ser realizado na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, e o tema central será a Gênese, 150 anos de publicação. A abertura do evento se dará no domingo, às 2h da tarde, com a presença de Carlos Pereira, é o fundador do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, que abordará o tema Os Milagres. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu queria saber quanto tempo uma pessoa volta a se reencarnar nessa terreno. Tá certo. Tá bem. Obrigado aí pela sua participação. Acompanhe pelo rádio a nossa resposta. Nosso ouvinte nos indaga sobre o tempo que demora, que dura, para que nós possamos reencarnar. Nós aprendemos através da doutrina espírita que quer estejamos no corpo encarnado, quer estejamos fora do corpo, no mundo espiritual, nós interagimos com a realidade em que nos inserimos, evoluímos, progredimos, e a realidade da vida em termos existenciais, ela se dá de uma forma muito mais intensa no mundo dos espíritos. Mas, respondendo mais precisamente à pergunta, a grande maioria de nós que estamos no mundo de provas e expiações, como é a Terra, que temos atualmente uma encarnação que dura em torno de 70, um pouco mais, 75 anos de idade, esse é o tempo médio da nossa encarnação e também é o tempo médio de permanência no plano dos espíritos. Porque nós aprendemos com a revelação espírita que é comum o trabalho, a atividade reencarnatória em grupos familiares. Então, normalmente, aqueles que chegaram aqui na Terra antes de nós, que foram os parentes mais antigos nossos, bisavós, até mesmo avós, tias, que retornam ao mundo espiritual, aguardam o nosso retorno para o lado de lá também. Do mesmo modo que quando nós reencarnamos, tinha normalmente, claro, uma família que nos aguardava e todos os laços de parentesco bem estabelecidos. É claro que há exceções, tanto aqui na Terra quanto no mundo dos espíritos, porque a família, ela se enquadra dentro do quadro da bênção e da misericórdia divina. Porque quando, por exemplo, um espírito revolta-se contra a vida e comete um suicídio, desprezando todos os valores, atividades, dedicação dos pais que ele teve, da família que o acolheu, porque muitas vezes a pessoa não tem pais legítimos, mas foi acolhido por uma família, e os verdadeiros pais são aqueles que educam, mas quando o espírito, por excesso de egoísmo e de orgulho, face os problemas que passava na sua existência, que eram necessidades para o seu crescimento espiritual, abandonam a vida. Eles tornam-se, em termos conscienciais, indignos da bênção da recepção em um lar. E também dos laços de aproximação, de receptividade, quando retornam ao mundo dos espíritos. O que é gerador de um grande sofrimento. Mas, voltando ainda à questão, então o normal é que haja uma duração semelhante. Voltarmos para o plano espiritual, aguardando aqueles que vieram depois de nós, para voltarmos a reencarnar. É claro que esse tempo é muito variável, porque há situações onde a reencarnação, muitas vezes, é bem mais rápida. Sobretudo, há aquela que ocorre através da desencarnação de crianças,
e que é muito comum essas crianças passarem um tempo pequeno, 2, 3 anos, um pouco mais no mundo dos espíritos e reencarnarem de novo entre nós. Exatamente porque aquela primeira existência interrompida foi o complemento de uma existência que o espírito teve, a qual ele não viveu o tempo estabelecido pelas leis divinas. Mas, concluindo a resposta, é um tempo médio que vai girar em torno do tempo da nossa encarnação. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu quero fazer uma pergunta, senhor. Certo. Olha, eu quando pego no sono, eu sonho de vez em quando, eu sonho que eu estou num canto diferente, numa cidade, numa cidade. Alô? Certo, eu estou ouvindo bem. Alô? Estou ouvindo, pode. Está bem. Eu sonho numa cidade, fora do bairro que eu moro, sem acertar, eu vivo numa rua, eu fico assim, sem acertar com a minha rua, com a minha casa. Passa gente, eu pergunto, não sei onde é não. Agora isso é de 6 vezes não. E sonhar mais com gente que já foi embora e faleceu, do que com gente viva. Eu quero saber o que é que a gente faz na oração para se ver livre no sonho perturbado assim. E obrigado, e boa saúde, um bom dia. Obrigado também pela sua participação. Um bom dia. O nosso ouvinte nos indaga sobre essa característica de ele ter certos sonhos, onde ele se vê em ruas ou em cidades, a princípio sem entender que lugar é aquele, e ao perguntar às pessoas aonde é a casa dele, essas pessoas não conseguem indicar. Ele também se refere ao fato de que é muito comum a presença de pessoas que já desencarnaram. Nós aprendemos com a revelação espírita que muitas vezes o nosso espírito está em plena atividade quando o nosso corpo está adormecido durante o sono. Então, é comum o espírito aproveitar-se todas as oportunidades de relaxamento dos seus objetivos aqui no plano material e que, sobretudo, se dá durante o sono físico, para buscar interesses que lhe chamam mais atenção. E as características desses sonhos, como o nosso ouvinte cita, evidenciam mais aquele que nós aprendemos como sendo de desdobramento, de uma atividade do seu espírito durante a noite. É claro que essas atividades, desde que sejam antecedidas pelo uso da prece, da elevação do pensamento a Deus, possibilita a vivência delas sem nenhum nível de perturbação, de intranquilidade ou de certo nível de desagrado. Em verdade, devem ser bem aproveitadas pelo nosso espírito. Sobretudo quando essa preparação nos dá um nível de harmonia, de equilíbrio mental, emocional, que possa não só, às vezes, ajudar outros espíritos em necessidade, como esclarecer parentes e amigos já desencarnados. Nós já tivemos aqui pelo programa da rádio vários depoimentos de pessoas que, independente da religião que participam, terem evidenciado desdobramentos e sonhos, aonde tiveram encontros com parentes desencarnados e que puderam constatar através da comunicação com eles a realidade da vida que sempre continua. Então, não precisa exatamente se preocupar com esse tipo de sonho em termos de que eles sejam evitados, mas que nós possamos aproveitá-los de forma positiva, desde que tenhamos feito uma preparação necessária. E a preparação maior, ela se dá através da prece, de uma leitura elevada, da busca de intercessão de nosso anjo guardião, de nossos espíritos protetores, para que nós possamos aproveitar aquelas horas de repouso físico de forma positiva, na prática do bem e na ajuda que podemos ser intermediários na realidade do mundo espiritual. É esse esclarecimento que poderíamos dar ao nosso ouvinte,
Lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170, 2103 1170. Você pode telefonar e interagir. Temos alguns amigos que estão acompanhando pela internet, que agradecemos muito aí, um bom dia para todos, mas as perguntas ou dúvidas nós não conseguimos acessar pelo Facebook durante o programa. Então só através do telefone da Rádio Liberdade é que podemos tirar as dúvidas e responder a perguntas relacionadas ao conhecimento da doutrina espírita. Bom, estamos com mais um ouvinte aí nos ligando. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Pois não? Sobre um período que eu saí, estou tirando uma dúvida minha. Aí quando eu chego à noite, eu me deito, eu sinto aquela presença de uma pessoa perto de mim, eu fico neutro. Certo. Assim, de repente, sempre eu vim, assim, sempre senti essa presença da pessoa. Se eu estou deitado na cama, quando eu me deito com 15 minutos, aí quando a pessoa sente na cama, eu fico neutro. Estou para levantar, falar alguma coisa e não consigo. E só depois de algum tempo é que vem a conseguir, né? Com certeza. Tá certo. Acompanhe aí pelo rádio o que podemos lhe esclarecer. Obrigado pela participação. Obrigado a você, que Jesus abençoe. A todos nós. A questão toda, e aqui é muito importante nós frisarmos, é que nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. É um mundo onde a presença maciça é dos espíritos inferiores, doentes, desequilibrados, sofredores. E eles interferem muito nos nossos pensamentos, nas nossas ideias e no que a gente faz aqui na Terra. Do mesmo modo também como nós podemos interferir e até ajudar na realidade em que eles se encontram. A questão que o nosso ouvinte nos traz dessa dificuldade que às vezes ele sente até de se mover quando vai dormir ou quando vai se levantar, e que ele percebe que está relacionado com as questões do sono, afastadas as possibilidades de doença do corpo físico, isso evidencia, de certa maneira, interferências espirituais que podem ser resolvidas principalmente seguindo aquela recomendação que estávamos dizendo há pouco, que é de uma preparação, o uso da oração, da prece, independente da nossa crença religiosa. Porque, olha, são dois momentos muito importantes em nossa vida. Aquele que antecede a hora do repouso físico, que normalmente nós nem sabemos se iremos acordar, porque não são poucas as vezes que a pessoa dorme e quando desperta já está no mundo espiritual. Assim como quando nós reiniciamos as nossas atividades no mundo material. Esses dois momentos deveriam sempre estar acompanhados de pensamentos positivos elevados a Deus, do uso da prece, para que tanto o nosso dia de vigília como espíritos encarnados, que é a nossa noite de atuação como espíritos temporariamente afastados do corpo físico, são momentos preciosos das nossas atividades na Terra e no mundo dos espíritos. Então, o uso da prece, da oração, do pensamento elevado a Deus, eu recomendo muito ao nosso último ouvinte que nos ligou, como sendo meios eficazes de ele diminuir esse sintoma e de poder, sobretudo, de utilizar as horas do repouso físico, as horas do sono, em atividades nobres, em encontros espirituais. Nós podemos interagir, reencontrar parentes que partiram antes de nós para o mundo dos espíritos, nas horas do repouso físico, desde que sejamos merecedores, que estejamos nos colocando em possibilidades positivas disso acontecer. Então é isso aí. Aqueles amigos que deixaram alguma dúvida ou pergunta pelo Facebook, eu tentarei responder pelo Facebook após o programa. E estamos aí chegando aos momentos finais do nosso programa de hoje. Queremos reforçar o evento espírita que teremos aqui em Caruaru durante o Carnaval, o SEAGME,
que começa no domingo, 4 horas da tarde, com a participação de Carlos Pereira, fundador do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Ele abordará o tema Os Milagres, que se encontra no livro A Gênese. Ele é aquele também médium do espírito de Dom Helder Câmara, que trouxe algumas obras preciosas aí para o movimento espírita. Ele estará abrindo o evento. Depois nós teremos Sueli Verkausen e, no final, fechando o evento, a presença de Rodrigo Deodato, que vem do Centro Espírita Persevere, da cidade Tabajara de Olinda. Então esse evento vai se dar no domingo, segunda e terça, de 2 às 5h30 da tarde, na AME, aqui em Caruaru, durante o período do Carnaval. Até o próximo domingo, 7h30, com o programa Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo.